O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus está pedindo de nós, seus seguidores, cristãos batizados, nós que cremos e fomos batizados, Jesus está pedindo um testemunho heróico. Ele está dizendo para nós aqui, se chegar no momento da nossa vida, que a gente tem que declarar a sua divindade, declarar as verdades eternas em relação a tudo aquilo que Deus revelou, o proceder do ser humano, né? Aquilo que a liturgia, os sacramentos, ou seja, a essência da nossa fé, diante de uma situação muito difícil, ou nós declaramos, ou nós negamos Jesus. Por causa desta palavra, a história, os séculos, fizeram milhares, milhões de mártires. Orígenes, um teólogo do século III, ele dizia: diante de uma tentação, ou saímos mártires, ou saímos idólatras. Aí a escolha é sua. Mas, padre, quem que vai ter o dom da fortaleza a tal ponto de não negar Jesus diante de uma perseguição, diante de uma tortura, diante de uma ameaça, diante da confiscação dos bens, de colocar a família em risco, da depredação das coisas sagradas, das coisas de Deus? Quem vai ter esta força heróica que Jesus está exigindo? Lucas capítulo 12, versículo 8. Todo aquele que der testemunho em grego se diz martiria, em latim martirium, testemunho. Todo aquele que der martirium de mim, todo aquele que me testemunhar, a minha igreja, o meu corpo e o meu sangue, a santa liturgia, a moral católica, a moral bíblica do Antigo e do Novo Testamento, a moral, a lei natural, a Santa Missa, valores inegociáveis. Diante desses valores inegociáveis, a Trindade Santíssima, a encarnação do Verbo, a pessoa santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua magistral pessoa encarnada no ventre da Virgem Maria, as duas naturezas, natureza divina, natureza humana, encarnada no seio da Virgem Maria, a pureza de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a virgindade de Nossa Senhora, a assunção aos céus de Nossa Senhora, o socorro de Nossa Senhora.
essas coisas nós não podemos negar. A família, o homem é homem, a mulher é mulher, a educação das crianças, o direito das famílias educar os seus filhos, o domingo, o dia do Senhor, tudo que era valor para os primeiros mártires no século I, século II, continua sendo valor para nós no século XX, século XXI. E é isso que Jesus está dizendo. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Ó Pai, aquele ali eu conheço, hein? Sabe aquele lá, Pai? Aquele me amou, aquele rezou o rosário na madrugada, aquele ajudou os pequenos, ajudou os pobres, aqueles que sofrem, aquele me adorou, na hora de testemunhar a fé, não ficou com medo dos homens, Mateus 10, 28, não temais aqueles que podem matar o corpo, e somente isso, mas temais antes aqueles que podem matar o corpo e levar a alma para o inferno. Quem que pode levar a alma para o inferno? O pecado. Diante de Deus, nós só temos que ter um medo, meus queridos irmãos: ofendê-lo, negá-lo, porque o pecado é isso. O pecado é você, desculpa essa expressão tão baixa, mas o pecado é baixo, então eu vou fazer essa comparação. O pecado mortal é você colocar o Espírito Santo a pontapés para fora do teu coração, viu? Não esqueça disso. O pecado mortal é expulsão de Deus de dentro da tua casa, da tua alma, do teu coração. Pecado mortal é isso. Sai daqui, vá, vá, tchau, some, vai embora. Isso é o pecado mortal. Por isso que os santos choravam diante dos pobres pecadores, e aqueles que tinham a desventura de cometer um pecado mortal choravam por meses, esse ato horrendo, um pecado mortal. Expulsar Deus da alma, expulsar o Espírito Santo, expulsar o doce hóspede, aquele que habita em nós. E como que nós podemos fazer isso, Padre? Nós podemos fazer isso pela soberba. Quando a gente é muito orgulhoso, prepotente, o Espírito Santo não habita na alma orgulhosa, num coração prepotente, arrogante, vaidoso, cheio de vanglória. Pecado mortal da soberba. Soberba nos seus vários graus, nas suas várias facetas. Pecado mortal da inveja, do ciúme, da intriga. O pecado mortal da ira, né? Pessoa que não tem paciência, que perde a paciência. Os santos padres diziam: ninguém perde a paciência sem antes perder a caridade. Vamos repetir? Ninguém perde a paciência sem antes perder a caridade. Mais uma vez: ninguém perde a paciência sem antes perder a caridade. E a caridade é o vínculo que nos une a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 14: aspirai sobretudo a caridade, que é o vínculo da perfeição. E se nós perdemos a graça de Deus, se nós perdemos a habitação do Espírito Santo, a graça santificante, Deus não abandona a alma do pobre pecador, não joga o ser dele no nada, não, mas a graça santificante, aquela doce presença do Espírito Santo, da Trindade, não acontece no coração que está no pecado mortal, obstinado. E expulsamos o Espírito Santo pela gula, expulsamos o Espírito Santo, como diz o livro da sabedoria, no capítulo 1, pela impureza, pela cobiça dos olhos, pela fornicação. Como que o Espírito Santo vai habitar no coração, na vida de uma pessoa que está no pecado mortal? Fornicação, esses namoros depravados, esses noivados onde a pessoa já vive um concubinato, já vive amigado. Como que uma pessoa o Espírito Santo vai habitar no coração de uma pessoa que vê pornografia, que pratica pecados sozinhos, que partilha coisas impuras?
Como que o Espírito Santo vai habitar no coração ali de uma família, de um pai de uma família, pai de família, mãe de família, que vai para ter a sua intimidade em motéis. O Padre Léo já falava, e a pura verdade, o motel é o cafofo do encardido. Lá se realiza todo tipo de pecado, como que um cristão batizado, lavado no sangue de Jesus, habitado pela Santíssima Trindade, vai frequentar esses lugares, e você vai vendo, é de esquina em esquina, não respeita nem a região urbana mais. Antes ficava tudo para os cantos, e agora está para todo lado. Por que tem tantos motéis? É porque tem muitos fornicadores. Efésios capítulo 5, versículo 3, os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Sodoma e Gomorra, aquela cidade foi destruída pelo pecado da luxúria, o pecado da impureza. Ali eles queriam fazer sexo com tudo e com todos, e quando os anjos foram lá visitar, eles quiseram aliciar os anjos, e aquela cidade foi destruída, não sobrou nada. O pecado da impureza, o pecado contra a natureza, o pecado contra a castidade atrai a ira de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Ou ignorais que esse tipo de pecado consentido, obstinado, atrai a ira de Deus sobre os rebeldes, atrai fogo do céu, atrai terremotos, atrai vulcões. Aí não é das mãos dos homens, não, é das mãos de Deus, Leia a Bíblia, leia lá as Sagradas Escrituras, e você vai ver que aquelas cidades do Antigo Testamento foram destruídas pelas mãos de Deus por causa da falta de pureza, da falta de honestidade. Aí alguém pode dizer, não, Deus não faz essas coisas não, Deus é bonzinho. Deixa eu te ensinar uma coisa, Deus não é indiferente e nem conivente. Quem não age diante de situações muito erradas, clamorosas, e tem condições de fazer isso e não faz, ou é indiferente ou é conivente. Deus não é indiferente ao pecado da humanidade, e muito menos conivente, por isso ele age, por isso ele castiga. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, eu castigo, repreendo aqueles que eu amo. E a palavra de Deus, no capítulo 13 de Zacarias, diz que 2/3 da terra vai perecer. E as mensagens de Nossa Senhora também fala de uma hecatombe mundial, ou seja, pessoas e mais pessoas, lugares e mais lugares perecendo, mas não é por causa de revoluções e guerras, não, é pelo castigo vindo do céu, porque essas coisas atraem castigo, atraem a destruição. Ah não atrai não, que isso, tranquilo, matar crianças no ventre, isso é tranquilo, não traz nada, Deus é bonzinho, Deus é misericordioso. Vamos matar as crianças no ventre, vamos fazer tráfico de crianças, vamos inverter tudo, vamos perseguir, vamos matar os bons, vamos destruir, vamos depredar, vamos acabar com a sociedade. Não, vamos jogar bombas nucleares, vamos acabar com tudo. Deus é misericordioso, isso não é misericórdia, isso é indiferença. E Deus é muito menos conivente. Uma pessoa forte, alguém que tem poder, que tem condições de agir e não age diante de uma situação muito errada, é porque ele é conivente. Deus não é conivente com o mal, nem o mal pessoal do seu coração e nem da humanidade. Deus castiga sim, nesta vida e na outra, e tratemos de nos converter, mas para isso ele se tornou Pai misericordioso. Ele está lá esperando o Filho voltar, hoje, amanhã, depois. Ele quer exercer misericórdia, Ele quer perdoar todos nós, Ele quer nos tratar com carinho, com bondade,
Ele é longânimo, diz a carta de São Pedro, ou seja, Deus tem uma paciência histórica, uma paciência que não acaba, mas o ser humano, ele obstina-se no erro e quer justificar e quer mostrar que Deus está errado e ele está certo, com a ajuda dos demônios, que não se convertem mesmo. Mas tudo isso está debaixo da providência de Deus, da infinita sabedoria de Deus, porque nós estamos num caminho de prova. Viver nesta terra é passar na prova, porque depois desta terra, ou céu ou inferno. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Lucas 12, versículo 8. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Cuidado aqueles que querem se beneficiar das coisas de Deus, hein? Beneficiar da piedade de São Paulo, Timóteo, no capítulo 6 da primeira carta, aqueles que querem lucrar em cima da piedade, ganhar dinheiro em cima da fé, da piedade do povo, da igreja. Cuidado, hein? Cuidado. Essas pessoas que estão servindo a Deus mais por interesses do que por uma pureza de fé. Hoje celebramos São Calixto, mártir, filho de escravos, um homem que não conhecia Jesus, antes na sua vida tinha envolvido com fraudes, com roubos, de um ladrão a papa, de papa a mártir, de mártir a santo dos nossos altares, São Calixto. Ele foi catequizado pelo Papa Vítor, que cuidou bem dele, depois foi diácono do Papa Zeferino. Na falta do Papa Zeferino, Calixto foi eleito bispo de Roma, Papa. Por isso as famosas catacumbas de São Calixto em Roma. E muitos perseguiam ele, julgavam que era um qualquer, era um do povão, era um homem qualquer, um homem que era um ladrão. E Deus não o via assim. Deus o elegeu para o pontificado, um homem vindo do paganismo, filho de escravos, que foi batizado e depois foi papa, ou seja, testemunhou Jesus até o derramamento do sangue, não titubeou, não foi para trás. Por isso hoje é louvado pelos anjos de Deus que estão no céu. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, versículo 10, será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Aqui nós fechamos a nossa homilia. O que significa isso, Padre? Lucas capítulo 12, versículo 10. Todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Ou seja, aquele que até na última instância desta vida rejeitar a misericórdia de Deus. Pecar contra o Espírito Santo é você ir até o finalzinho da sua vida dizendo assim, não, eu não preciso do perdão de Deus porque eu estou certo. Eu estou certo nas minhas concepções, nas minhas ideologias, eu não arredo o pé, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Deus que se converta. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É um ato sutil, mas tremendamente soberbo da criatura, do ser humano, dentro do coração, dizendo assim, eu não preciso do perdão de Deus, porque eu não estou errado, nesse aspecto eu estou certo. Mas aqui diante dos mandamentos, o senhor está errado, a senhora está errada, o senhor está equivocado, a senhora está equivocada, precisa pedir perdão. Não preciso, não acho que eu preciso, não preciso. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Todos os demônios pecaram contra o Espírito Santo. Por quê? Porque eles rejeitaram o amor de Deus até as últimas consequências. Deus queria iluminá-los, Deus queria fazer com que eles mudassem de opinião, mas não, eles achavam no seu interior, no seu ser angélico, que Deus estava errado, que Deus é muito misterioso, que Deus é cheio de mandamentos, que Ele é um tirano, e Ele vai nos escravizar.
Por isso os demônios se revoltaram, a ponto de não encontrar lugar para eles mais no céu. Quis o Deus, quem como Deus? E eles foram banidos do céu, caíram na terra, nos ares e nos infernos. E hoje eles fazem revolução aos corações soberbos, aos corações que não creem na misericórdia de Deus. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defendereis ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que dizer. Então, confiemos a nossa vida ao dom do Espírito Santo. Confiemos e não percamos a graça de Deus, porque se você está na amizade com Deus, se a Santíssima Trindade habita na tua alma, se você cometer um pecado mortal deliberado, você está expulsando Deus do teu coração, da casa, do teu castelo interior. E isso é a pior desgraça, isso é maior do que uma erupção vulcânica. Um pecado mortal é pior do que a destruição do mundo. Se o mundo acabar amanhã e 8 bilhões de pessoas perecerem na graça de Deus, isso não é nada, isso é um espirrinho. Agora, se um de nós perder a amizade com Deus, expulsando Deus da nossa alma pelo pecado mortal, isso é a pior destruição do que um planeta inteiro. Então vamos pedir a Deus nosso Senhor esse dom de amá-lo acima de todas as coisas. E Santo Afonso de Ligório, ele recorda para nós que há três formas de nós conservarmos a graça de Deus, o amor de Deus dentro de nós. 3 formas, prestem atenção. Primeiro, nós devemos, para conservar o Espírito Santo habitando dentro de nós, a Santíssima Trindade morando dentro de nós, e nós crescendo lá, rumo ao núcleo da nossa alma, na 7ª morada, porque Deus habita na 7ª morada, e nós estamos na 1ª, na 2ª, às vezes sai do castelo toda hora, vai lá, confessa, e banaliza a confissão, faz bagunça e volta de novo, e vai e vem, isso aí é horrível, isso é um abuso da misericórdia, meu Deus do céu. E tem lugares que as pessoas não conseguem confessar porque não tem padres, não tem disposição à confissão, e aonde tem padres, aquele abuso da misericórdia de Deus, aquela bagaceira com o sacramento da confissão e da comunhão, sem nenhum tipo de propósito de mudança, Tem gente que banaliza a confissão, viu? Tem gente que brinca com o sacramento da confissão, porque vem confessar e volta naquela lameira, e depois volta e vem, e a pessoa vai entrando numa malandragem espiritual, e ela quer colocar o padre que ouve a confissão dela nesse núcleo. Por isso que o padre tem que ser firme na confissão, não pode brincar não. Misericordioso sim, agora conivente com aquela vida relaxada, aí não. Então nós precisamos conservar o amor de Deus em nós, a graça de Deus em nós. Hebreus capítulo 12, versículo 4: até agora não tendes resistido até o sangue na vossa luta contra o pecado. Confissão frequente? Excelente, a confissão frequente, até toda semana, excelente, mas para aquela pessoa que quer manter-se na graça e desenvolver na graça. Agora aquela banalização, a pessoa não tem nenhum propósito, principalmente pecados contra a castidade, pecados contra a pureza, a pessoa vem, vai, depois volta de novo, e vem aquele vício, aquela bagunça. Aí tem que ter ajuda, né? Tem que ter ajuda da família, tem que ter uma ajuda psicológica, tem que ter uma terapia,
porque a humanidade da pessoa não está conseguindo corresponder à graça. Tem muito disso. Santo Afonso aponta para nós 3 meios, 3 formas para conservar o amor de Deus no coração. Primeiro, evitar todas as faltas deliberadas, ainda que pequenas, e para este fim, reprima o mais insignificante desejo desordenado e mortifique a satisfação dos sentidos. Cuidado com o pecado venial deliberado, preguiças, omissões, certas palavras que não precisavam ser ditas, certas coisas que não precisavam ser vistas, ouvidas, a guarda dos sentidos. Segundo, escolher entre as coisas boas a melhor, a que mais agrada a Deus. Eu tenho aqui, não tem nada de errado, eu tenho essa conversa boa em família, nós almoçamos, nós estamos aqui conversando depois, à mesa, em família, se alegrando, coisa maravilhosa, mas já deu 1 hora que eu estou aqui à mesa, já deu 1 hora, e eu tenho que fazer a minha meditação. Então são 2 coisas boas, você está à mesa com a família, se alegrando, amando, fazendo uma fraternidade, mas já deu, é 1 hora já que você está à mesa ali conversando. Agora você precisa fazer a sua meditação. Agora é a hora santa, né? Então eu estou lá, estou numa conversa agradável, uma conversa espiritual muito agradável com meu amigo, com a minha irmã, com meu irmão de caminhada, mas agora é a hora de rezar a liturgia das horas. Para escolher entre as coisas melhores, entre 2 coisas boas, certa vez Santo Antônio foi consolado pelo menino Jesus. Estava pregando numa região, foi descansar um pouquinho, cansado, austera penitência. O menino Jesus apareceu para ele e começou a brincar com ele. E brincava, e beijava Santo Antônio, e abraçava Santo Antônio, e rolava para o chão, e brincava. Isso é verdade, hein? Não é conversa não. Aí Santo Antônio pegou o menino Jesus no colo, olhou, adorou, beijou. Falou: Senhor, menino Jesus, o senhor me perdoa um pouquinho? Eu vou deixar o senhor aqui do ladinho aqui, porque eu tenho que rezar a liturgia das horas. Santo Antônio, ele queria muito mais agradar a Deus do que as consolações de Deus. Pensa num homem mortificado. Ontem, graças a Deus, eu passei o dia inteiro a pão e água, desde cedinho, até lá para as 4 horas da tarde, depois do terço da misericórdia, entreguei. Aí pode fazer uma refeição bem levinha, mas que bem que me fez. No Instituto Hesed, eles fazem assim todas as quartas e sextas, como Nossa Senhora pediu em Medjugorje. Jejum a pão e água. E olha, gente, é conversa fiada, que eu vou ficar com hipoglicemia, e que eu não vou aguentar. Isso aí é conversa fiada. Eu fazia um tempo atrás, voltei, passei muito bem, o organismo fica leve, toma bastante água. E pão ali, peguei um pãozinho ali, mais integral, uma barrinha de cereal, uma coisinha, comia aquilo ali, não dava nem fome, aquilo limpa o corpo, liberta. Tremendo o jejum. A gente come toda hora e enche a barriga, e come coisa que não presta, por isso que não consegue rezar, por isso que não tem vida de oração, por isso que não progride. E não adianta, eu falei esses dias na homilia, eu falo para vocês, para o Brasil e para o mundo que está ouvindo essa homilia, rezar em grupo é muito bom, tem uma força tremenda de oração, de intercessão, mas se a gente não tiver vida ascética, se a gente não tiver penitência e vida espiritual, pessoal, adianta nada, vai patinar a vida inteira e vai tudo morrer do mesmo jeito, cheio de paixões, cheio de vícios, cheio de problemas. Isso vale para padre, para freira, para convento, para leigo. Entre 2 coisas boas, escolher a melhor. Isso é uma forma de você conservar cada vez mais a fornalha ardente dentro de si. Terceiro, mais difícil. Aceitar com paz e gratidão das mãos do Senhor os desprezos dos homens. Lembremos-nos de que tem mais valor aos olhos de Deus
com desprezo sofrido em paz e por amor a Deus, do que 1000 mortificações e 1000 práticas. Aí a gente não aguenta, né? A gente faz tudo certinho, procura o caminho da santidade, mas nós não aceitamos ser humilhados, nós não aceitamos ser injustiçados, nós não aceitamos, sendo que Jesus é o mais humilhado e injustiçado de todos e desprezado pelos homens. Viu? Quando você estiver diante de uma tentação de querer revidar, quando você estiver bem certo, respira, pensa 2 vezes, 3 vezes e lembra de Jesus na cruz, injustiçado, desprezado e humilhado. E cala o teu coração, porque aí vai aumentar cada vez mais a ação do Espírito Santo. Ah, padre, mas a gente não pode ser bobo, não. Diante das injustiças eu vou ficar quieto, rapaz, não vou ficar quieto não, eu vou falar mesmo. Então, tá bom. Santo Afonso ensina que diante dos desprezos e às vezes de uma falsa acusação, você só tem que se justificar se for uma coisa que vai contra a sua moral, que pode acontecer um escândalo. Aí você tem que dizer, não, isso aqui não foi eu não. Termino, testemunho de um padre para mim, um monge que na minha opinião ele está caminhando para a santidade. Estava arrumando lá no mosteiro, estava arrumando o órgão, aí estava o mestre lá, outro padre, arrumando lá certinho, e o padre lá no coro, em mosteiro tal, na Europa, ele estava lá arrumando, e tinha um noviço lá, que estava tocando o órgão dentro da igreja, assim, num momento que não era da liturgia. Isso não pode. Aí o padre, que era responsável pela igreja, subiu lá no mezanino e pegou o outro padre que já estava mais de idade. Como que você faz isso? Como que você não pode fazer isso? Já você sabe que não pode tocar órgão dentro da igreja, que não sei o quê. Ele abaixou a cabeça assim, e saiu: tá bom, se o senhor me perdoa, o senhor me perdoa. Só que não era o padre que estava tocando dentro da igreja, era o coitadinho do menino lá, do noviço, não era o padre. E o outro veio e deu um sabão nele, esse senhor. Já está começando a entrar num grau mais elevado do Espírito Santo no coração. Uma alma dessa, se chegar à perseguição, nega Jesus não. Agora nós, diante da mínima injustiça, meu Deus do céu, vamos pedir ao coração imaculado de Maria, ao castíssimo coração de São José, que nos dê esta graça de evitar todo o pecado venial deliberado, de entre as coisas boas escolher a melhor, aquilo que é o nosso dever, e no momento dos desprezos, que são muitos, injustiças e humilhações, que a gente saiba abraçar a cruz e oferecer. Assim nós estaremos crescendo de fé em fé, de amor em amor, de testemunho em testemunho, e quem for fiel no pouco, eu confiarei mais. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.